Muito bem, meus queridos. Começando mais um EuZebraCast, Alanzito. Tamo junto, O Alfinetinho. homem mais querido pelos ex-presidentes. Ai, no papai. Parque São Jorge. Os caras me amam, velho. Fica fazendo graça. Ele na me ama, internet. ele me ama. Você Não, fica você fazendo tava graça. brincando. Doutor Tá Doutor brincando. Calil, ó. Doutor Calil. Aqui sim, Puro suco do Alfinetinho. Corinthians. Sabe tudo e mais um pouco do Chegou Coringão. no Parque São Jorge. Ave Maria, mano. Homem é uma lenda do Que ano, Corinthians. doutor? 1970. Puta lá, miséria. 1970. Sou sócio desde 1970. Caraca, velho. Sabe tudo do Parque São Jorge, né, velho? Do Coringão, né? São, então, 56 anos de clube. Caraca, mano. Tem história pra contar, hein? Vamos falar muito aqui de Corinthians hoje aqui no EuZebraCast, certo, meu querido Tem Alan? coisa melhor, Alfinetinho. Vamos bater um papo aqui sobre o Corinthians, que pra variar foi garfado, Ah, cê tá roubado. louco, mano. Desde Pô, pelo amor de 1910, Deus, que velho. o Corinthians é o time mais roubado do mundo. E o Você viu Milton que Neves aconte- inventa negócio de apito Você viu o que amiga. aconteceu Para, no mano. jogo contra o Santos agora, É um né? absurdo, velho. Sacanagem. Não dá. ô, Errou doutor. duas Cadê vezes a no mesmo força lance, política velho? do Corinthians pra não deixar isso acontecer mais? Isso não depende da força política, isso depende do nível da arbitragem que nós temos no país hoje, não é? Não é a primeira e não será a última vez que o Corinthians será prejudicado. Mas tá muito, né, doutor? Contra o Corinthians ultimamente, né? Piorou. Mas por que isso não Piorou. acontece com o Flamengo? É, com o Flamengo, não é com o Palmeiras, então. Não, com o Flamengo É. É Por o quê? Varmengo. tá no ar o EuZebraCast do jeito que a gente gosta. Hoje com o Dr. Calil, eu vou agradecer o Dr. Calil pelo tempo dele. Legal Muito demais, obrigado, doutor. doutor, Obrigado, por tirar doutor. um tempinho para conversar com a gente. Na verdade, com o torcedor corintiano, né? Vamos esclarecer muita coisa que está acontecendo no Parque São Isso. Jorge, passado, presente e futuro do Corinthians. Em nome da BetSul, sua bet de norte a sul, depósitos Olha lá. a partir de R$1, Alan. Um realzinho Um só, realzinho, papai. você já pode fazer o seu jogo lá na BetSul. Lembrando Aí. que é só para maiores de 18 anos e faça o seu jogo com moderação. Moderação é o segredo da longevidade. É não o isso? segredo da vida. É o segredo da vida, não é, doutor? Verdade. Tanto no entretenimento, na saúde, tem que ter moderação em tudo, né? Sempre. É verdade, doutor. Mas só não moderam engarfar o Corinthians. Isso aí nunca vai ser moderado, Alfinete. BetSul, sua bet de norte a sul. Faça seu jogo com moderação. Tem cashback todo dia. Super odds do Alfinete lá no meu Instagram, @alfinetetv também. Pô, moleque. Não deixe de fazer o seu jogo, né? Sempre com moderação. Aquela verba que você já separou para se divertir. É a mesma que você ia gastar no bar, é a mesma que você ia gastar Vai no ganhar, joguinho de videogame. Vai ganhar um É, negócio. é essa aí que você tem que usar para se divertir na Isso. BetSul. Certo? Daqui a pouco a gente fala da Lid Trevor, que vai estar na Copa do Mundo, hein? Mano, que Você legal, que quiser velho. ir para a Copa do Mundo, nesse ano aqui, ó. Mano, Vai ter Copa, né? Lógico que vai. Vai ter Copa. Vai ter Copa. Toda vez que tem Copa do Mundo tem uma Tem uma confusão, confusão, né? Mas é. sempre tem a Não, Copa mas do sempre Mundo tem. e a Lid Trevor vai levar você pra lá. Já, daqui a pouco eu conto pra você as novidades da Lid Trevor, beleza? legal a Lid Trevor, Doutor, velho. como anda a vida, doutor Zito Calil? Graças a Deus, na paz, com saúde, trabalhando e fazendo aquilo que mais gosto na minha vida extra-medicina, que é ser corintiano desde sempre. Praticando o corintianismo. Sempre. E, diga-se de passagem, nunca usando verde. verdade. Lógico. Nem mas para a nunca. cirurgia. Então, isso já deu confusão isso com você. Já né? deu várias, Porque o- já porque houve o- várias porque o- confusões. Porque o jaleco tem o verde Tem. e qual que é a outra cor? Não. Não, branco, né? houve até uma matéria no UOL em que eu operei na época a esposa de um grande jornalista do UOL e que ele falou, poxa, mas todos os médicos aqui estão de verde, por que você não está de verde? Eu falei, porque eu não uso verde nem para operar. O que ocorre é que no centro cirúrgico, quando você adentra ao centro cirúrgico, você recebe uma roupa. O médico recebe uma roupa de uma cor, a enfermeira de outro, o prestador de outra cor, a instrumentadora e assim por diante. E no país, no Brasil, a roupa que o médico usa é verde. Eu não uso verde. Eu não uso. Mas não dá Nada, problema isso? Zero, dá problema. Dá? Já houve. Já houve de ter sido barrado no centro cirúrgico, no refeitório, não. O refeitório dos enfermeiros é o outro, é o da sua esquerda. E ninguém sabia que eu era médico. Vai lá comer dos enfermeiros. Verde jamais, verde jamais. É verdade, vai estar todo mundo de verde lá dentro. De verde. Inclusive lá, eu sou sócio de um outro clube, um clube social aqui, em que eu jogo minha bolinha na categoria subóbito, né? A minha Eu tô chegando nela. Eu também, eu já tô lá Não, também. vocês estão muito longe.
E o sorteio, eu digo, não, e o time, esse ano, o time que jogava de verde era o Guarani. O ano passado, melhor dizendo, esse ano será o Goiás. Eu imponho. Eu não uso os times, nem o Goiás, nem o Guarani, nem o time de verde. E aí ficam dizendo que eu faço discriminação. Não, eu não jogo de verde, não uso verde. É princípio. Aliás, ninguém no Corinthians usa verde. É verdade. Isso é Corinthians mesmo, tem que ser assim, Alfinetinho. Raiz, velho. Mas isso é uma lenda que está no estatuto do clube, né? Não está no estatuto. Mas é um conceito de qualquer corintiano. No Parque São Jorge, não se usa verde. É um princípio. Na piscina. Você já viu? Tem um pouquinho. Ih. Mas se tem, pede para tirar. Tem que tirar, Na piscina, hein? às vezes. Pede-se para tirar. É O mesmo, verde. eu nunca Pede vi. para tirar. Mas É porque nem todo mundo é corintiano, né, velho? que às Tá lá vezes no clube, a né? pessoa não Esse é o lembra. problema também. Às vezes tem uma pessoa ou outra que não lembra. É. Por exemplo, o cara é corintiano. Daí a esposa, ou ao contrário, a esposa e o marido. E o cara às vezes nem é muito ligado em futebol. tem e isso aí também. acaba indo na piscina. Mas pede para tirar. O clube pede para tirar. Tentaram colocar no estatuto que não poderia usar verde no Corinthians. Tentaram colocar? Tentaram colocar, mas não tem sentido, né? Você colocar no estatuto do Corinthians isso. Recomenda-se, pede-se, procura-se Igual você instruir. falou, o conceito, né, doutor? O conceito do conceito. corintiano. É um conceito. Quem vai de verde para a Neoquímica Arena, velho? Não tem como, Imagine. velho. Sócio desde 1970. Desde 1970. Doutor, quando o senhor resolveu entrar para a política do Esporte Clube Corinthians Paulista? Isso E veio, por quê? Isso veio do meu pai. Meu pai já era da política em 1958. Ele já era conselheiro, ele foi diretor do Corinthians na década de 60 e 70. E meu pai, então, procurou, olha, você procure frequentar mais o clube. Eu ia ao Corinthians, às piscinas, porque naquela época não havia condomínios com piscinas, academias, etc. E eu ia ao Corinthians nadar. E ali fui paulatinamente, de maneira tímida no princípio, fazendo parte da política, até que a coisa foi naturalmente, e é uma paixão. Eu digo que as paixões da minha vida, primeiro, o que eu mais amo na vida é minha família, depois a medicina e o Corinthians. Portanto, faz parte da vida, faz parte. A gente até às vezes fala, puxa vida, a gente não consegue largar. Não consegue, parece que tá no sangue, ir a jogos, viajar com o time e ver a emoção que se teve em Buenos Aires, naquele gol do Romarinho contra o Boca, depois aqui no Pacaembu. Eu não gosto nem de falar que eu já me emociono. E aquela invasão no Japão, né? Já comecei aí na invasão contra o Fluminense, naquela semifinal do Campeonato Brasileiro, depois fui a Porto Alegre na final, mas isso faz parte da nossa vida. Então, vou te dar uma notícia exclusiva aqui, ó. Opa. Notícia minha. Ele que Opa. deu. É sensacional, velho. Via placar, hein? Sensacional. E agora eu tô falando aqui no Deu Zebra. Notícia minha exclusiva aqui. Que o marketing do Corinthians quer fazer o jogo de volta no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, o mando do Corinthians, melhor dizendo, no Maracanã, para refazer a invasão 50 anos depois, em 2026. Olha, Ouviu essa notícia em algum lugar, não? Espetacular. Não ouvi, estou ouvindo a primeira vez. Porque é primeira mão primeira aqui. vez. É espetacular e nós ficamos extremamente tristes de ver em São Paulo que só existe torcida única, Pois não é? É. Então, se o Corinthians vai jogar no campo do Palmeiras ou do São Paulo, nós, torcedores, não podemos ir. Eu sou da época, o jogo mais emocionante que eu me recordo, que tenho em mente, foi um Corinthians e Palmeiras, estreia do Adãozinho. Foi 4-3 para o Corinthians. Começou 2-0 Palmeiras, o Corinthians empatou, bom, o jogo foi 4-3. E eu fui ao jogo com um grande amigo palmeirense, sentamos lado a lado. Eu com a bandeira do Corinthians, com o mastro, e ele com a bandeira do Palmeiras. E hoje nós não podemos ver isso. Então, tomara que, se houver essa notícia sua for verdadeira, tomara que lá no Maracanã ou qualquer outro estádio possa ocorrer a divisão das torcidas. Porque naquela época, creio eu, que havia mais corintianos do que torcedores do Fluminense. E hoje não é possível isso. Hoje destina-se uma porcentagem
ao torcedor do Corinthians, que é a maior torcida do Brasil. Não digam que é a do Flamengo, porque não é. A torcida do Corinthians é aquela que vai ao estádio. A torcida do Flamengo é lá do norte, do nordeste, de estados que não possuem um time. Eu digo que o torcedor do Flamengo nesses estados do norte e do nordeste, eles são os segundos torcedores. Ou seja, lá no Rio Grande do Norte, alguém torce primeiro para o ABC de Natal, depois para o Flamengo. E o Corinthians não. O torcedor do Corinthians, primeiro para o Corinthians. Então, tomara que, se essa notícia sua vier a se concretizar, e parabéns por estar nos dando em primeira mão, e agora vou lhe dar uma missão. Aos dois. Fudeu, lá vem. Manda ver, Aos doutor. dois. Manda ver. Aos dois. Manda ver. Vocês terão que fazer o lobby, terão que forçar a dividir o número de ingressos para que os corintianos possam estar presentes num jogo lá, seja com Flamengo, Vasco, Botafogo ou Não, Fluminense. a ideia é fazer contra o Fluminense, Quem quer que seja. que foi o adversário de 76. Tomara A ideia que seja. É fazer contra o Fluminense e o Corinthians com maioria dos ingressos, porque o Corinthians vai mandar o seu jogo. Mas no é isso que eu ia Maracanã. te perguntar. Vai ser a divisão, como o Corinthians vai ser o mandante, o Fluminense vai ficar 5% da carga só? É, Tá Porque aí. é assim que funciona, É, né? aí. Então só 5, né? a não ser que tenha um Tá aí. acordo. Que... Se tiver um acordo... então, né, mas a ideia é essa. Eu gostei dessa ideia. Eu também. Gostei, parabéns pro marketing do Corinthians que tem essa ideia aí. Muito Essa legal. notícia é minha exclusiva. Eu vi. É uma eu vi. notícia Em primeira que me mão, deixou muito legal, Felipe. muito feliz. Espetacular. Agora, as autoridades, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, devem permitir que o torcedor do Corinthians possa ser maioria. Porque aonde quer que Sim, seja, o Corinthians sim. foi jogar no Japão Madre. e era a maioria contra o Chelsea. Havia muito mais torcedor do Corinthians do que torcedor da Inglaterra. Então, tomara, e vocês agora serão responsáveis, e vou cobrar isso de vocês, para que o Corinthians possa ter a maioria lá de torcedores. Não, mas Vai ser lindo, isso hein? aí vai acontecer naturalmente. Ô, doutor, que Corinthians que você encontrou? Seu primeiro mandato de conselheiro foi quando? Na década de 80. Que Corinthians que você encontrou quando você saiu só do sócio da piscina pro conselheiro ativo dentro do clube? Que Corinthians que você encontrou lá atrás? Era um Corinthians vencedor. E eu me lembro muito bem que, na época que eu entrei no Corinthians, já era o Vadielu presidente, como político e como sócio associado. Era o Vadielu, depois vieram Roberto Páscoa, e que o que mais me encantou na época foi da democracia corintiana, do saudoso ex-presidente Valdemar Pires, e daquele timaço que o Corinthians tinha com Sócrates, como dizia Vicente Mateus, Zenão, não era Zenon, era o Zenão, era o Sócrates. Lero, que quem conhecia o Birubiru, gente. E o Vicente Mateus foi buscar também, o saudoso Vicente Mateus, que foi um dos melhores presidentes do Corinthians, da história do Corinthians, e que eu digo que até hoje o Corinthians deve ao seu Vicente Mateus homenagens muito mais intensas. Vicente Mateus. Felizes foram aqueles que viveram e que conheceram o senhor Vicente Mateus. E democracia corintiana, que foi uma época linda, o Corinthians vencedor, com Vladimir. Então, mas como funcionava a política desse Corinthians aí? Era muito mais amena. Embora houve uma eleição em que o Vicente Mateus foi vencedor, de que forma? Ele não poderia ser candidato porque ele já havia sido candidato e reeleito 2 vezes. Ele, sabiamente, quem foi que ele lançou? A doutora Marlene, né? Marlene Mateus. Foi isso, é verdade. Para continuar no mandato. Para continuar no mandato. E essa época houve 4 ou 5 candidatos à presidência. Quer dizer, a política do Corinthians sempre foi fervorosa. Nunca foi uma política amena, nunca foi nada tranquilo. Mas piorou bem, né? Muito, Alan. Piorou muito. Quando começou a piorar, doutor, você acha? Você que é um homem criado no Parque São Jorge, conhece cada metro quadrado lá do Corinthians, sabe como que a banda toca lá dentro, porque
a gente, assim, hoje em dia, com a rede social, tem mais, né? Chega muita coisa, Chega muita né? coisa, É. os veículos são segmentados, cobrem diariamente, 24 horas, o que está acontecendo de Corinthians, mas a gente sabe também que tem gente que dá uma notícia por algum interesse, outra coisa. Sempre. É difícil acreditar em tudo que a gente vê, tem que sempre tomar cuidado com a fonte, né? Onde que você está lendo, né? Ver se não existe algum interesse político por trás. Mas quando é que a política do Corinthians começou a ruir, se é que você concorda com esse termo? Eu acho que o termo ruir, ele é um pouco pejorativo para o Corinthians. Mas a política começou a ferver intensamente, de uma maneira muito mais rude, quando o senhor Alberto do Alibe permaneceu durante 14 anos no poder. Aí realmente começou a haver arestas, grupos dissidentes de forma muito mais intensa. Foi na época do senhor Alberto do Alibe, que foi um presidente que permaneceu durante 14 anos na presidência. Foi um bom presidente. Ganhou o primeiro Mundial. Foi na administração de do Alibe que o Corinthians foi a primeira vez campeão mundial no ano 2000. E depois, a partir do momento que o senhor Alberto do Alibe trouxe uma parceria na época com a MSI, na época o Kia Jorabichian, que hoje é um dos maiores empresários de jogador de futebol do mundo, que também formou um timaço. Nós tínhamos Carlito Tevez, Mascherano, tinha uma defesa... Carlos Alberto, Carlos Alberto, Nilmar, era um timaço. Fábio Costa. Era um timaço. Era Fábio Costa, Coelho, Betão, Sebá e Gustavo Neri. Esse Sebá aí, era meio foi ele que trouxe também. Era argentino. Argentina, era o Sebá, era. Marcelo Matos, Rosinei, Roger e Carlos Alberto, Carlito Tevez e Nilmar. Isso aí. Que timaço. Belo time. Que timaço. Mas... Você conheceu o Kia? Conheci muito, convivi com ele. Como que era o Kia? Porque o Kia é aquele personagem que era controverso desde a chegada. Que falavam que ele era testa de ferro do tal do Berezovski, que já faleceu, né? Faleceu? O russo, o russo. Que era o dinheiro de arma, contrabando de máfia, russo, não sei máfia o quê. russa. E que ele era o cara que ficava ali, o frontman ali de todo esse negócio. Essa é a história que chegava na época pra gente. Eu me lembro muito, me recordo muito bem, até porque 2005 foi o primeiro campeonato que eu cobri como repórter esportivo. E aí tinha toda essa história aí. Você que conviveu com o Kia Jorabichian, o que você pode falar desse momento? Em 2005, o Corinthians foi campeão brasileiro, lá em Goiânia. O último jogo contra o Goiás. Perdemos, mas fomos campeões. O Kia, ele era uma pessoa extremamente autoritário. Ele queria ser o diretor, ele queria ser o técnico, e ele queria até escalar o time e dizer quem era o capitão do time. Mas... É mesmo? Era. Caraca. Ele batia de frente com o treinador? Ele tanto que... Era o Passarella que ele trouxe, né? Não, ele trouxe Passarella depois. Não, era o Tite. Ele manda o Tite embora. Isso. Era o Tite. Aí ele já chega, já meio que tira o Tite. Aí traz o Passarella. Não, ele trouxe o Passarella depois. Primeiro foi o Márcio Bittencourt, que no final do campeonato mandaram o Márcio Bittencourt. O Kia demitiu o Márcio Bittencourt e trouxe o Antônio Lopes. Não é? Então o Kia, ele era tudo. Márcio esteve aqui outro dia com a gente. Fui tomar um café com ele lá. Gente boa pra caramba. Márcio é ídolo. Agora, que havia, sem dúvida alguma, que havia suspeitas de irregularidade do dinheiro vindo ao Corinthians, isso havia. E realmente ninguém poderia... E não teve filtro nenhum. Ninguém do Corinthians questionava esse dinheiro lá dentro. Na época houve sim quem questionasse, houve. Alguns conselheiros questionaram, votaram contra a parceria e começou aí essa época mais difícil para o Corinthians na política. Haja visto que o senhor Alberto do Alibe sofreu um afastamento tal qual, muito semelhante ao que aconteceu agora com o presidente de São Paulo. Houve uma pressão, evidente que foram causas completamente diversas, completamente diferentes, o que aconteceu com o presidente de São Paulo e o que ocorreu com o presidente do Alibe, mas ele foi afastado. Houve uma eleição no Conselho Deliberativo em que nós tínhamos 3 candidatos. Vocês lembram? Na época que o do Alibe saiu, quem eram os candidatos?
Vamos fazer aqui. Um era o O Andrés, Andrés. Um era o Andrés, ganhou, e o outro era o Paulo Garcia. o Paulo Garcia, que era o terceiro? Não lembro. Osmar Stabile. Ah, era o Stabile. Stabile. Osmar Stabile. Não lembrava. E o Paulo Garcia, o Andrés ganhou do Paulo Garcia numa eleição no Conselho. Segundo lugar ficou o Paulo Garcia. E terceiro lugar ficou o Osmar Stabile. Salvo engano, o Osmar Stabile teve 14 a 16 votos. E o Paulo Garcia perdeu a eleição para o Andrés no Conselho por 10 a 12 votos. Então, o Andrés assumiu o primeiro mandato dele. E aí a política veio cada vez mais dinâmica. Então, ela começou a ter esse dinamismo maior, essa disputa mais ferrenha, na época do seu Alberto do Alib. Na época do Ele Alib. começa a mudar bastante mesmo. Ele Mudou começa, radicalmente. embora o Corinthians tenha sido campeão esse ano, começa a derrocada, né? Quando sai o Kia, e aí depois deixa aquela herança que culmina no rebaixamento, né? Perfeitamente. O Kia foi um mau negócio pro Corinthians, então, na época, a MSI. A MSI foi. Foi um mau porque negócio. Foi um mau negócio. Embora o Corinthians tenha sido campeão, embora tivesse formado aquele timaço, mas o preço da legalidade do dinheiro que veio ao Corinthians realmente não foi O Kia dos melhores. pode voltar pro Brasil? Ele aparece aqui no Brasil ainda? Parece que já circulou. Porque acho que tinha um negócio com a polícia, uma parece que época. Teve, mas parece que ele estava circulando até o Ele próprio... tem influência no clube ainda. próprio né? Nenhuma. Não? Nenhuma. Zero. Não tem? Não, nenhuma. Que do meu conhecimento, não. Ele é casado com uma advogada brasileira. Ah, Mas ele vive muito mais na Europa. Eu não me lembro porque de ter ele é visto o Kia iraniano, aqui. parece iraniano. Ele é iraniano. Mas não me lembro do Kia. Não tenho notícias do Kia ter vindo ao Brasil. Não. E influência no Corinthians nenhuma. E ele usou o Corinthians também para fazer ponte, né? O Mascherano ficou um pouquinho, já foi pro West Ham. O Tevez também ficou um pouquinho ali, já saiu rapidamente. Então ele usou o Corinthians para fazer essa ponte, coisa que o Textor faz com o Botafogo, com o Lyon, né? Ele pega os jogadores do Botafogo e manda lá pro Lyon também. Aí vem a era Andrés 1. Que aí foi bom, hein? Você conhece o Andrés desde quando? Olha, eu conheço o Andrés desde que ele não era presidente do Corinthians. Quando ele começou lá no Corinthians, ele não era o Andrés, ele era o André do Rio. André do Rio? Ele era chamado André do Rio. Quem levou o Andrés para o Corinthians foi José Ferreira Neto. O Neto foi quem José levou... Ferreira Fica Neto foi quem levou o Andrés para o Corinthians. Eles eram muito amigos. E estão brigando hoje, é? É. Não, Foi tudo José bem, hoje é Ferreira outra Neto. história, mas nessa Então, época, época o Neto que... Como que assim levou- o Neto levou ele pro Corinthians? O Andrés morava no Rio. E o Andrés vinha para São Paulo e conhecia o Neto. E o Neto era amigo do Andrés e levou, olha, esse aqui é o André do Rio, ele gosta do Corinthians, ele é corintiano. E o Andrés foi se infiltrando ali até ter a carreira política que ele teve dentro do Corinthians. Esse, então, é o começo do Andrés no Corinthians. E essa força política que ele ganha, né, lá atrás, após a era do Alib, aí, como é que se desenha essa chegada do Andrés ao poder? O Andrés, Corinthians? quando ele chegou, ele tinha carisma, liderança política e era muito bem articulado politicamente. E ele começou, quando o do Alib teve problemas com a MSI, na época, precisava alguém para fazer o contraditório ao do Alib na época. Eu pensei que quem tinha apadrinhado o Andrés lá era o Nezi Curi. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Andrés ficou próximo ao Nezi Curi na época que o Nezi Curi era vice-presidente do Corinthians. O do Alib era presidente e o Nezi Curi era vice-presidente. Mas o Andrés já era político dentro do Corinthians anteriormente ao Nezi Curi. Aliás, anteriormente ao Nezi Curi, não. O Nezi Curi já é da década de 58, 60. O Andrés acho que não tinha nem nascido ainda. O Nezi Curi já militava na política do Corinthians. Mas quem trouxe o Andrés para o Corinthians foi José Ferreira Neto. Caraca, velho. Olha Você não só. sabia de jeito maneira.
Tá vendo, Não sabia Alan, mesmo. como é importante a gente conversar Com com um cara quem que sabe tá de lá tudo, dentro né, velho? há tanto tempo? Porque a gente acha que sabe Não sei algumas nada, coisas sabe do nada. Corinthians, mas na verdade tem muita coisa que a gente não sabe. E como é que o senhor avalia, doutor Calil, essa primeira passagem do Andrés? Fala só da primeira passagem dele por A enquanto. primeira passagem foi excelente. A primeira passagem foi espetacular, sem dúvida alguma. Corinthians trouxe Ronaldo, construiu o estádio. Não, o estádio foi na época do Mário Gobi. Quem era o presidente era o Mário Gobi. Mas o responsável era o Andrés, Era o né? Andrés. O Andrés que tocou sempre. Fez centro de treinamento, fez centro de treinamento da base, trouxe o Ronaldo Fenômeno, foi campeão da Libertadores invicto. Já com campeão o Gobi, invicto, né? Mas com o Gobi. É. Mas a mesma anterior ao linha Gobi era política. o Andrés. É, a mesma Isso. linha. Foi campeão invicto da Libertadores, invadiu o Japão, o Corinthians foi campeão mundial, com mais de 40 mil corintianos no Japão. Não, começa o Corinthians... desculpa eu cortar, Finetinho. Começa o Corinthians já indo para a final, em 2008, da Copa do Brasil, na segunda divisão. Ali já é um grande feito, né? Ele mostra a força do elenco dos jogadores que ele trouxe ali. Os né? jogadores gostam do Andrés. Todo jogador que vem aqui, verdade. a gente pergunta, É verdade. todo jogador Gosta. do Andrés. Mas o Andrés hoje, a torcida não gosta dele. É muito louco isso, né? Como que o Andrés foi do céu ao inferno com a torcida do Corinthians, né? E você que tá lá dentro pode ter uma visão que a gente não tenha, né? O jogador gostava muito do Andrés na época dele. Vamos fazer uma breve recordação. Cássio, quem trouxe? Alessandro, Chicão, Castan, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Douglas, Lee Edson. Vocês lembram desse time, não? Claro. Danilo, depois. Danilo. Então, foi esse time que eu citei, André Santos, lateral esquerdo. Esse time que eu citei foi o time que foi formado na Série B. Que o Corinthians estava na Série B. Montado pelo Andrés. Montado na presidência do Andrés. Quem era o presidente era o Andrés. E o Andrés, ele fala a linguagem do jogador. É por isso que os caras gostam dele. É por isso que jogador gosta Jogador dele. gosta dele. Ele é boleirão, ele é Gosta boleirão. dele. Ele é boleirão. Boleirão. Ele é boleirão. E ele E ele é bom de papo, viu, gente? Faz tempo que eu não falo com ele, claro, mas ele é muito bom de papo. Futebolisticamente, ele é bom de papo. Agora, a segunda gestão já... Deu uma caída. Então, o que aconteceu com o Andrés 1 para o Andrés 2? Por que o Andrés 1 deixou esse legado todo que você falou aí e o Andrés 2 acabou trazendo tanta dívida, né? Essa gestão, o próprio estádio que parece ser hoje um negócio impagável, a dívida dobrou, né? Na segunda gestão do Andrés, até mais, se bobear, não tem os números exatos, não sou igual o pessoal lá do meu timão que sabe todos esses números de cabeça, mas a gente tem noção, né? O que aconteceu, doutor Calil? Você que está lá todos esses anos, você é conselheiro, ativo no clube, o que aconteceu lá dentro que virou isso aí? O estádio do Corinthians é o estádio mais bonito do Brasil. É o melhor estádio para você assistir um jogo de futebol. Eu não conheço outro e olha que eu rodei aí alguns estádios pelo país afora. O estádio do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é o melhor estádio do Brasil e um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma. O centro de treinamento do Corinthians também é um dos melhores do mundo. Haja visto que a seleção brasileira frequentemente vai ao nosso CT. Faz questão de treinar estar lá, já no CT do Corinthians. Então, esse foi o Andrés do primeiro mandato. Do segundo mandato, ele realmente se perdeu. Nós temos que admitir isso. Não foi um mandato como o primeiro. Não foi. Foi um mandato completamente diferente. Muito aquém daquele que foi o primeiro mandato. Alguns erros foram cruciais. Nós temos que admitir isso. Agora, erros que foram sucessivos. E com isso cresceu a dívida, cresceu a antipatia do torcedor. E o que ocorreu é que
o Andrés primeiro era o Andrés em que todos os corintianos queriam ver aquele Andrés numa segunda gestão. E a segunda gestão foi muito diferente da primeira. Ele não se espelhou na primeira gestão para fazer a segunda. E foi tudo o que ocorreu que nós sabemos hoje. É um assunto. É uma sequência meio ruim, né? Assim, eu acho que o primeiro... Mas o estádio, só para não perder a linha de raciocínio, porque o estádio existe, o próprio Neto fala direto lá, que ele tem o contrato lá, que o estádio era para custar X e depois e foi lá custou pra cima, 3X. né? E que o conselho aprovou. Qual que é a verdadeira história do estádio? O estádio, o primeiro erro do estádio foi em relação ao name right. Por quê? Quando o Andrés apresentou o projeto Estádio Itaquera, começou com a negativa do governo federal e de todos aqueles que do meio futebolístico em negar fazer a Copa do Mundo no estádio do Morumbi. Começou ali, então vamos fazer o estádio. Na época havia duas propostas além desse de Itaquera. Primeiro que seria o Pacaembu, que o ex-presidente de marketing queria comprar o Pacaembu. E depois havia um outro projeto de fazer o estádio em Guarulhos, na Marginal, melhor dizendo. Interessante é que vocês sabem quem estava por trás, querendo fazer a proposta para construir o estádio do Corinthians, esse que é o dono, quem construiu o estádio do Palmeiras. A W Torre? A W Torre. A W Torre ofereceu ao Corinthians, então, esse mesmo projeto que foi feito para o Palmeiras? Com o mesmo, não sei se é o mesmo, porque eu não conheço. Similar, seria algo similar, seria um desenho muito similar. A W Torre, então, falou primeiro com o Corinthians, não sabia disso. Não, falou primeiro com o Corinthians. Mas o Corinthians não aceitou a proposta da W Torre na época, porque era isso, olha, nós vamos ficar dono do estádio durante 30 anos, que é o que ocorre hoje lá no Parque Antártica. Então o sintético era para ser o do Corinthians. Não era para ser, mas houve a proposta. Mas ia ter show direto no Corinthians. Houve a proposta para ser. Oficial. Foi apresentado ao Conselho. Então você apresentou ao Conselho. Foi apresentado ao Conselho. E houve a terceira proposta, que partiu, na época, em conjunto com o presidente Lula, para construir o estádio lá em Itaquera. Com algumas questões importantes. Hoje, vocês sabem que aquela Zona Leste, ali, a região de Itaquera, Arthur Alvim, se desenvolveram significativamente por causa do estádio do Corinthians. Com certeza, sim. Não é? Houve, então, a proposta para que isso ocorresse. E o governo federal, na época, poderia ter ajudado o Corinthians, mas em função da dinâmica da política federal, isso não ocorreu. E outra, um name right, em que o desenho era o seguinte, o estádio custaria por volta, não vou dar o número exato, porque eu poderia já estar faz tempo, errando, né, para lembrar por também. volta de 800 milhões. De que maneira? 400 milhões venderiam o name right. E os outros 400 milhões seriam pagos de maneira suaves, prestações a serem pagas. O name right ficou um ano, ficou um tempo maior para ser vendido. E não foi vendido pelos 400 milhões. Foi vendido por um valor muito menor. Esse é atual da Neoquímica. Atual da Neoquímica. Foi 300, doutor? Por volta de 300 né? e pouco. Mas também em quanto tempo, né? Pois é. Nem muito tempo. Pois é. Fica muito pouquinho. Então, o erro número 1. Erro número 2. O Corinthians tinha dívida com a Odebrecht e com a Caixa Econômica. Meu Deus. E com juros bancários subindo assustadoramente, ninguém quer tomar dinheiro emprestado em banco hoje. Aí virou essa bola de neve.
E vai dar para pagar isso? Porque a torcida pagou. Eu fiz lá, fui embaixador da campanha A torcida lá. pagou quanto? 42, 40, mais de 40 milhões. Você vê como a torcida do Mais de Corinthians 40 é milhões. forte, a torcida do Corinthians é poderosa. É. Nenhuma torcida, Não, nenhuma não faz. Não faz, não faz. tomaria iniciativa e nenhuma torcida pagaria, arrecadaria esse valor que O problema é o Corinthians seguinte, arrecadou. doutor, é uma coisa que eu pego no pé aí do Corinthians aí. Quanto hoje é a dívida? Eu quero saber. Por que eu não consigo entrar no site e ver quanto Nunca é que tem é? essa transparência. Quanto é que né? está devendo do estádio? É. Se fosse fazer um boleto de quitação para o estádio hoje. Por volta de 700 milhões. 600 a 700 milhões. Mas Só por o que estádio. isso não fica num site lá para o torcedor poder Gente, ver? isso tá. Tá? Aonde tá? O Conselho do Corinthians mostra isso. Tem lá? Tem, claro que tem. A reunião todas as reuniões do Conselho do Corinthians mostra-se o valor da dívida. Quanto já foi? E o clube paga? O Corinthians pode pagar, Alfinete. O Corinthians Não, eu quero saber se paga. paga, tá Por pagando. exemplo, eu lembro. Agora Quando fizeram o estádio, a renda vai ficar bloqueada Isso. porque vai ter que ir para caixa, Pro fundo da caixa. pro fundo da caixa, não sei o quê. Essa renda aí Hoje de não hoje, existe mais. do último jogo, não tem, não vai. não tem mais. Então. Não tem mais, não é bloqueado. Não, tá bom. O Corinthians acabou de ser aprovado o RCE, que é o Corinthians se comprometendo a pagar a dívida. Foi essa semana agora. Então isso para vocês verem que o Corinthians é poderoso. Mas O Corinthians arrecada, o Corinthians hoje tem uma das maiores arrecadações clubísticas do Brasil. Mas tá em dia as parcelas do estádio? Tá em dia. o problema é os juros, né, doutor? É, o Porque não problema- sai dos 700 Isso. milhões por causa dos juros. Isso, mas com o RCE, o Corinthians se comprometendo e há uma negociação, todo ano há uma negociação com a Caixa. Agora só se fala nisso. A proposta para a Caixa de naming rights da Arena, É, de a parceria, patrocínio. na camisa, É. para fazer a quitação do estádio. Isso chegou no conselho? Isso está a nível de diretoria. Isso está a nível de presidência de diretoria financeira. E nem tudo pode chegar imediatamente ao conselho, porque há cláusulas sigilosas. Não é? Nós gostaríamos que houvesse essa transparência e que tudo fosse levado. Olha, é tanto que temos que pagar, é tanto que estamos arrecadando. Mas isso, às vezes, pode atrapalhar uma negociação. E eu acredito muito que com essa nova RCE, o Corinthians vai pagar, vai honrar. Isso já traz uma tranquilidade em relação às nossas dívidas. E o Corinthians está arrecadando 1 bi ou mais por ano, por aí. gente. Mas essa proposta está sendo conversada lá pela diretoria. Então. Sim, Pô, senhor. isso é legal. Sim, cara. senhor. Isso é legal, acho bem legal. Sim, senhor. É, Está sendo conversado. Doutor, o que você acha da circulação aí da Safiel, das SAFs e especificamente da Safiel, que chegou mais forte aí, demonstrando um projeto para o Corinthians? Essa pergunta ela tem que ser dividida, porque a Safiel É. é uma SAF... É diferente, mas Não. É uma SAF. É. Se vai entrar uma SAF no Corinthians, não importa se é Safiel, Isso. SAF Alan, SAF Alfinete ou SAF É porque do ela petróleo. ela tá mais forte. Não, aí, tudo né? bem, mas tem que ser aprovada a SAF. Isso. No conselho não foi ainda. Não adianta, né? não importa qual seja. Mas você é a favor, doutor, da SAF? E eu fiquei sabendo, complementando a pergunta, que pode ser que tenha um plebiscito lá no Parque São Jorge para ver se o sócio é a favor ou contra a SAF. Você vai falar disso daqui a pouco. Ai. Porque eu vou falar da Lead Travel aqui, porque a gente falou do estádio do Corinthians. Copa do Mundo, Que papai. é o estádio de Copa do Mundo Lógico. que a gente tem aqui De Copa do Mundo, no Olimpíada, estado de de tudo. São Paulo. E como o doutor falou, realmente é um grande estádio. Só que temos que terminar de pagar. Temos que pagar esse estádio, Pagar, doutor. pô. E você que quer ir para a Copa num valor que caiba no seu bolso. Como é que faz? Aqui, ó. Aí. Lead Travel, pacotes oficiais para a Copa do Mundo 2026, com hospedagem, ingressos garantidos, isso é muito importante. Mano. Vai fazer um pacote, vai ser ingresso, você vai ver o que vai acontecer. E trechos internos para você fazer o seu deslocamento lá na cidade, na sede que você escolher. Né? Você sabe que a Lead Travel é a nossa parceira aqui há muito tempo. Cuidado com o sorteio, mano. rifa. Para na fronteira lá. Vai direitinho, cuidado. vai direitinho. Cara, são pacotes com hospedagem selecionada,
toda essa logística dentro das cidades, tá? Para você seguir a seleção que você quiser e viver o luxo da reta final da Copa do Mundo com Uia, semifinais e a grande decisão pela Lead Travel. Sua única preocupação, Dr. Calil, vai ser torcer. O resto, a Lead Travel vai resolver para você. Tá certo? Gostou? Gostei muito. Vamos para a Copa do Mundo com a Lead Travel, Vambora, então. vou até procurar. leadtravel.com.br. Viagem com tranquilidade e sem estresse, meus queridos. Bom demais. Afinal, grandes momentos exigem grande planejamento. Puta, que delícia, hein? Gostei. Frase bonita, hein? Pode repetir a frase? Grandes momentos exigem grandes planejamentos. Parabéns. Precisamos levar isso lá pro Corinthians. Qual que é a pergunta que você tinha feito? SAF. Se o doutor SAF. é a favor da SAF. Safiel, aprovação de SAF no geral e plebiscito no Parque São Jorge para o sócio escolher se quer a SAF ou não. Tudo isso a gente tem ouvido falar. SAF. Não. Sou contra. E aqui, agora, me permitam fazer pergunta? Fala o que Claro, você quiser. Doutor, claro, aqui é doutor. nós. Você quem manda, doutor? Qual eu não vou enrolar. A resposta é essa. Qual é a SAF que deu certo no Brasil? Vamos lá, Alan. Cara, Não responda. Qual é? Nenhuma, eu acho. Nenhuma. No geral, nenhuma ainda. Me né? diga uma. Nenhuma, porque a gente viu agora o John Textor aí, protesto lá no Botafogo. A do Vasco é uma SAF muito ruim, né? Aqui eu tô gostando mais, assim, vendo de longe do Bahia. Que é a parceria Ganhou com o quê? City. Não, ainda nada, doutor. Ganhou o quê? Mas assim, é um começo ainda. A melhorzinha. Então, mas é porque o Bahia. A melhorzinha é o Mas Bahia. o Bahia é Grupo City, Grupo que é City. outro clube. Isso. É um negócio que é. Mas eu Com concordo. todo respeito ao Concordo. E o Bahia, Cruzeiro? com todo respeito ao Bahia, e vou além, eu sou baiano, natural de Salvador. Pô, que legal. Meu pai formou na Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira do Brasil. Vocês querem comparar a estatura do Bahia com a estatura do Corinthians? não tem Para como. falar em A gente está SAF respondendo aqui a sua pergunta. Não, Estamos não analisando há, a SAF. que tem não há hoje aí. SAF no Brasil que deu certo. Segundo, os dois maiores adversários do Corinthians hoje, que são as equipes que estão ganhando há 2, 3 anos a maioria dos campeonatos que disputam, nenhum dos dois é SAF. É verdade. Por que o Corinthians vai virar A SAF? do Palmeiras é uma parceria muito Então, mas o- grande, mas mas não não é é SAF, SAF. não é O SAF. assunto da SAF no Corinthians, doutor, eu acho que cresce muito por causa da dívida, da turbulência política, dos problemas administrativos. Por isso que eu acho que esse assunto ganhou Mas o espaço no Corinthians, assim como está ganhando no Santos, SAF, no próprio São SAF Paulo. é irreversível. O Corinthians não está à venda. Não vale vender. E outra, vamos vender 49% do Corinthians. Quanto vale o Corinthians? Outra pergunta a vocês. Quanto vale Não, o Corinthians? não tem Vai valor. vender por quanto? Tem valor. Safiel. Que Safiel? No Corinthians, não. Eles não foram nenhuma vez mostrar um projeto. Eles falaram Sabemos que quais são os interesses que existem por foram. trás Quais dessa são? A gente Safiel. quer Não. saber, doutor. Não, Não. agora que o senhor Não. falou, É a político. gente quer saber. Vou dizer. O torcedor tem que Vamos saber. lá, vamos lá. A última proposta deles, excrescente. Vamos pagar o transfer ban E e vamos emprestar 600 milhões para quitar a dívida. Emprestar em que condições? Para pagar como? Para pagar quando? Para pagar com que juros? Não foi apresentado, não foram falar com o presidente Osmar. Que Safiel! O Corinthians não está à venda, o Corinthians não precisa de SAF. O Corinthians é o maior clube do Brasil. Mas tem a maior dívida do Brasil também. Qual o clube no Brasil que não é deficitário? Qual é superavitário? Me citem um. Não, tá todo mundo, Eu perguntei tá todo Safiel. mundo, tá todo mundo endividado. Eu perguntei todo para mundo. vocês qual é a SAF que deu certo. A segunda pergunta, qual é o clube superavitário no Brasil? Me Flamengo, digam, não é? Nenhum. superavitário? De jeito nenhum. Não, deve também. Deve. Não, não, Palmeiras deve, mas tudo bem, mas É aí bem você menos, tá, bem mas você tá menos. pegando, você Bem tá fazendo menos. um balanço de quanto tempo? Eu tô falando, o anual, receita e despesa do Isso, Flamengo. mas Não dá superávit, calma, o Flamengo não fecha no azul. não. é possível. Eu vou Flamengo não responder a fecha sua no pergunta. Eu vou responder sua eu fiquei em pergunta. dúvida agora. Flamengo Responderei sua pergunta. me deu dúvida. Quantos jogadores o Flamengo vendeu e quantos o Corinthians vendeu ultimamente? Porque o Corinthians tem que explorar mais a sua categoria de base, isso é fato. Um dos maiores jogadores desse país hoje chama-se Breno Bidon.
Chama-se Breno Bidon. O Flamengo, vejam quantos jogadores vendeu, a que preço exorbitante. O Palmeiras vendeu jogadores, a que preço exorbitante. E há quanto tempo o Corinthians não vende? Positivo? É positivo, mas o Corinthians teria que explorar mais as suas categorias de base. E por que não explora? Não, explora, tem que explorar. Mas o Corinthians, se você pegar e não tá entre os 10 jogadores dos últimos anos aí de categoria de base vendidos, o Corinthians não figura aí, não. Perfeito. Aí é que há algo a Aí ser que é o problema, corrigido. Vê pela copinha Há que aí, ser corrigido. Terrível. O Corinthians tem que explorar as suas categorias de base. Um dia desses, a semana passada, eu vi um vídeo, a fila de garotos para fazerem teste no Corinthians. Mais de 200 garotos por dia para fazer teste. Então, a nossa categoria de base, o que eu digo, essa Copinha São Paulo não é para ganhar, é para revelar jogador. Sim. O objetivo maior da Copinha, das categorias de base, não é ganhar a Copinha. De que adianta ganhar a Copinha se você não revela o jogador? Se você não vende o jogador? Nós temos lá o Breno Bidon, que é um craque. Joga demais. Joga muita bola. É uma joia que precisa ser muito bem avaliado. Se for para vender, que vamos vender para fazer caixa. É o que os nossos mas aí o adversários problema fizeram. é esse, doutor. Aí esse dinheiro vai parar onde? Porque a dívida do Corinthians não diminui nunca. Não é assim. Se nós mantivermos uma arrecadação alta, como está ocorrendo agora, soma-se a isso a venda, a formação de jogadores de base, nós temos lá vários jogadores. O Bidon é um craque. Eu vou falar outros. Nós temos o Mateuzinho, que era um jogador que ninguém dava nada. O Bidu, que era reserva, está jogando muito. Ninguém lembra. Não, isso a gente fala. Ninguém lembra ontem. O Mateuzinho ontem. e o Bidu fizeram uma temporada. Como foi o gol do Yuri Alberto ontem? Fizeram uma... Quem que deu aquele chutaço, aquele petardo? A gente reconhece. O Bidu. O Corinthians tem uma dupla de laterais titulares muito interessante. Mas o problema não é esse. O problema é o que tá pegando. E aqui a gente tem que debater, porque todo mundo aqui quer o melhor do Corinthians. Claro. Essa dívida do Corinthians é uma dívida que todo ano aumenta. Todo ano aumenta. É só você puxar aí, porque Todo ano a dívida do Corinthians aumenta. Aonde vai parar essa dívida daqui a pouco? Eu vou continuar a minha resposta. Qualquer orçamento, seja ele na sua, na minha casa, na sua empresa, na minha, você nunca pode gastar mais do que você arrecada. Sim. Então, primeiro, enxugar. E na previsão orçamentária desse ano, que foi aprovado pelo Conselho, uma das principais pautas foi diminuir a despesa. Enxugar as despesas. O Corinthians não pode gastar o que está gastando. O Corinthians, com o número de funcionários que tem, não adianta escondermos, há um nepotismo. Tem que acabar o nepotismo. É cabide de emprego, é isso? Não vou dizer que é cabide de emprego, mas há continua assim? Continua. Isso é mano. Continua. Então o Osmar está pretendendo enxugar essas despesas. Tomara que enxugue. E vamos cobrar, viu, Osmar? O Conselho está... Você está tendo um apoio nosso, tem um apoio, porque a sua administração está sendo uma administração muito positiva. Em que sentido, doutor? Muito positiva. Venceu uma Copa do Brasil. Não, tudo bem, tirando esse lado... Não, tirando esse lado, venceu uma Copa do Brasil. Eu sei, mas vai para uma Libertadores, está arrecadando, conseguiu a RC... É esse caminho que eu quero falar. Não, então, e vamos... A Copa do Brasil ganhou, foi também um pênalti que entrou... A Copa do Brasil ganhou, a Libertadores ganhou, o Mundial ganhou. Não, eu sei. Ganhou! O buraco é mais... Ganhou e eu tava lá e ganhou muito. Do Palmeiras. Ganhou do... Mas o buraco é mais embaixo, a gente tem que focar em não voltar lá para baixo. É diminuir despesa e aumentar a arrecadação. Essa é a primeira regra. Regra número 1. Vamos diminuir as despesas e vamos aumentar a arrecadação. Regra número 1. Por exemplo, o clube social, embora houve... Eu sou sócio do clube, hein? Houve um protesto. E frequentador. Então houve um protesto E vocês aumentaram a mensalidade lá. Então, e não quer aumentar? Vocês aumentaram a mensalidade lá? Não, é sério, você dá risada. Vocês aumentaram a mensalidade lá. Vocês a inflação é vocês? Não, quem aumentou foi a diretoria. Vocês aumentaram a mensalidade lá? A mensalidade. Quanto foi a inflação em 2025? Por volta de 5%. Quanto foi o aumento da mensalidade do clube? Por volta de 20% a 30%. Não cabe, mas tem uma outra pergunta. A inflação é 5%.
Calma. O aumento do clube é 30%. Há quanto 6 tempo? vezes Há mais. quanto tempo Foi não? 27%. Há quanto 24%. tempo não aumentava a mensalidade? Há pelo menos 2 anos. É a primeira. Segunda, Osmar, o que temos que cortar? Existem títulos que têm dependentes inúmeros. É o pai, é a mãe, é a sogra, é o sogro, é o sobrinho. E você tem uma pessoa pagando uma mensalidade do título familiar com inúmeros dependentes. Quer queira, quer não, esses dependentes tomam banho, usam energia elétrica, usam o clube. Então, também passa por isso. E o Osmar tem dito, vai cortar na carne. Estamos de olho. Vamos cortar na carne. E eu vou cobrar o seu Stabile também. Me recebeu bem, encontrei ele lá outro Ele dia. tá muito bem, hein? Diga-se Nós de vamos passagem. falar, mas quando precisar ele é bem- bater, nós vamos bater ele é também. bem tranquilo, Mas é o né? seguinte, precisa detetizar lá. Você já viu o rato lá? Eu já Rato vi. no Parque São Jorge? Rato no Parque São Jorge. Eu vi, Mais te mostro o rato? vídeo aqui. Mais ainda? Que tipo de rato? Rato, Isso que eu ia falar, aquela mais. ratazana assim, ó. Rato. Rato, É o que tem lá, rato roedor mesmo. Rato Camundongo. gente, Sem, rato roedor. sem trocadilhos aqui. Precisa... Aumentou a mensagem. Tem rato lá. Eu vi. Caraca, velho. Lá perto das quadras de tênis. Claro que ninguém é favorável a aumentar nada acima de uma inflação. Eu não sou favorável, eu tenho minhas contas a pagar. Lógico. E eu recebo também Não, mas a inflação muito 5 abaixo da aumento é inflação. 24, 20, 27%. Pelo amor de Deus, o aumento foi pesado. Mas hein? olha, alguns protestaram. Houve também uma Teve observação. abaixo-assinado. Me Não, mandaram. teve abaixo-assinado, teve abaixo-assinado. Claro que ninguém é favorável a explorar... Você dá o risada, Corinthians. né? Não, ninguém é favorável a explorar o corintiano. O Corinthians é o time do povo. Falou, É isso. o time do povo. Mas alguém fez uma pergunta no grupo do Conselho. Quanto custa o Clube Esportivo da Penha? Que é vizinho. O Clube Esportivo da Penha cobra muito mais do que cobra o Corinthians. Eu não estou defendendo o aumento da mensalidade, por favor. Não estou aumentando. Mas nós temos que diminuir também as despesas. Não vale um título ter 8 dependentes. Não vale. Não vale. Tem gente que tem inúmeros dependentes. Então, o dependente tem que ser... Tem que ter limite. Tem que ter limite. Claro, não, tudo bem. Quais são as regras para ser dependente? Não havia regras. Não existia regras. Isso é uma coisa. Então, o clube social dá um prejuízo hoje De quanto? de aproximadamente, eu posso estar errado no número, mas aproximadamente 2 milhões para cima. Eu não tenho esse número exatidão. Mas o clube social dá prejuízo. O que não vale é tirar do futebol para preencher o custo do clube social. O clube social tem que ser autônomo. Tudo tem que ser autônomo no clube social. Quando o Osmar disse, eu vou cortar o basquete, eu vou cortar o futsal, ninguém é favorável a cortar isso. Mas o que eu defendo é que esses esportes sejam autossuficientes. Não, mas acho que o presidente está lá para isso. Porque para sair cortando tudo, eu também viro presidente. Tem Vai que lá. chegar. Eu vou. Ah, seja candidato. Não, eu vou, mas Deus assim, me livre. não, vou cortar. Deus me livre. Não, pô, Credo. faz o projeto pro negócio ser sustentável, autossustentável. Isso, é verdade. O Mas basquete do Corinthians tem a tradição gigantesca. Porra, velho, demais. É. O futsal aí, ó, direto Mas final aí vocês também. são favoráveis a que o basquete, o futsal, o vôlei não sejam autossustentáveis? Que tire dinheiro do futebol para Não, ir... tem que ser Então, autossustentável. pronto. É E esse se não tra- for? Mas tem que ser, pô. Bom, e se não Mas for? não tem o e se não for. Tem que ser. Mas aí eu acho que cabe... Tem que fazer ser. Tem que trabalhar para isso. Aí eu acho Tem que que ter um cabe- departamento de marketing para isso. Tem isso. que ter um departamento financeiro, comercial para isso. Eu tenho certeza que tem 500 empresas que têm vontade de patrocinar. Por favor, leve que uma. tem que, Se você tem, por favor, leve uma. Só que, doutor, sempre foi difícil. Você vai lá no Corinthians, você quer fazer um negócio, é difícil. É burocrático. Você quer falar, é burocrático. Ah, eu quero patrocinar aqui o futsal. Puta, Traga mas uma. pra patrocinar o Traga futsal, uma tem que eu ver- faço questão de acompanhá-lo. tem que ver Leve se vai- uma. acho que vai ter que patrocinar o outro ali também. Tem que falar Porque com o cai na fulano. questão Mas o política. fulano não tá aí. É. Acontece esse tipo de coisa. Leve uma que eu estarei lhe acompanhando junto ao presidente. Olha, está aqui uma proposta para que o nosso futsal seja autossuficiente. Está aqui uma proposta para que o nosso basquete seja autossuficiente.
Não chegou até agora. Nenhuma, doutor? Nenhuma. De ninguém? Não, se chegou, não é do nosso conhecimento. Mas essa dificuldade acontece? Essa dificuldade Muito. acontece dessa Muito. comunicação das empresas com o Corinthians? Não. Olha, se acontecia, eu não posso lhe dizer das 2 últimas gestões. Do Duílio, eu não participei em absolutamente nada da gestão do Duílio. Nada. Eu só fui conselheiro do Corinthians. Do Augusto, muito menos. E dessa do Osmar, eu tenho proximidade, estive com ele uma vez, a convite dele, para almoçar, para conversar, para ele colocar as ideias dele, mas também não participo, não sou diretor de absolutamente nada. E aceitaria se fosse convidado? Para quê? Eu aceitaria para quê? Não, o se o Bin Laden não tivesse invadido lá se não Mas tem funciona. vontade De quê? de participar Não, da eu estou muito diretoria bem como ativa? conselheiro. É, Eu tá. estou muito bem como É conselheiro. melhor, né, doutor? É melhor. Eu fui candidato à presidência. Eu posso me candidatar para conselheiro, se eu quiser. Sério? Então vá. Pô, vai lá, velho. Eu fui Vai lá. candidato à presidência do conselho. Imprensa, aí vai. Aí mistura tudo. Eu fui candidato a presidente do conselho contra o Romeu Tuma, perdi a eleição e agora eu sou conselheiro vitalício. Então eu pergunto, doutor, se porventura acontecer um dia do Andrés ressurgir na política do Corinthians e se candidatar a presidente, você volta para a vida política do Corinthians com o Andrés, que é um cara que você conhece, que você já Gente, trabalhou... eu tô na vida política, eu continuo Não, mas na na vida diretoria, Não, mas política. tá desde a gente. década de 70 lá, não Não, tinha nem Eu tô na Andrés. vida Fala na política, diretoria, eu já na eu já diretoria. estive em várias, eu não posso, depende do quê? Vai me convidar para ser diretor de quê? Mas Não é assim. O Alan, o que acontece é o seguinte: foi votado lá, foi aprovado lá agora, né? Alguma coisa do estatuto? Tem um nome aí que É. me fugiu agora. É. Que o Andrés agora parece que oficialmente está com chance de ser expulso do quadro associativo do clube, não é isso? Ocorre. Há um processo contra o Andrés pelas faltas, pelas infrações que ele cometeu. Isso foi enviado ao presidente do conselho, Isso, que enviou para a Comissão de Justiça, Isso. É Que- o nome que me fugiu. que por sua vez... Que é do Dr. Pantaleão, não é isso? Calma, não, Não? vou repetir. Foi enviado para o presidente Tuma, que enviou para a Comissão de Justiça, que por sua vez enviou para a Comissão de Ética, cujo presidente da Comissão de Ética é o doutor Pantaleão. Então, o que vai se votar é o parecer da Comissão de Ética. Se a Comissão de Ética optar, olha, ele cometeu essa infração, a penalidade será expulsão. Ou a penalidade não será expulsão, será suspensão. O que o Conselho irá votar será a penalidade sugerida pelo Conselho de Ética. Portanto, há sim a possibilidade da expulsão, mas o Conselho de Ética, neste momento, é quem está liderando este processo. Tá certo. E o mesmo com o ex-presidente Duílio e Augusto Melo, vai acontecer o mesmo rito aí. Corretamente. Não Com é? os É três, isso, né? né? Corretamente. Exatamente. Mas o Augusto ainda tá lá. É isso, Para mim já é- tinha, é isso já que tinha vai sido. acon- Não, já não, tinha os saído, três né? estão... São 3 processos distintos. É isso. Sim. Certo. Infrações cometidas pelos 3. E o que eu digo, toda infração merece uma penalidade. Claro. Agora, qual será essa penalidade? Isto deverá ser... O rito é presidente do conselho, que enviou para a Comissão de Justiça, que por sua vez enviou para a Comissão de Ética. Temos que aguardar o parecer da Comissão de Ética. Estamos aqui com o doutor Nossa, Calil, Nossa, bom demais. abrindo as Tô tripas do com a Corinthians cabeça dentro do Parque São nessa Jorge. mesa com o doutor. cirúrgica aqui, ó. Muito obrigado. Você que mexe muito com as tripas Não humanas. mexo com tripa. Não vai. Não. Não, eu É mexo... cardiovascular. É, eu Cardiovascular. mexo com sangue, com veia. Eu adoro sangue. Você adora sangue? Sangue corintiano. Então estamos no lugar certo aqui. Sangue tipo C. Tem o tipo A, o tipo B, o AB, o O, mas o meu é tipo C, C de Corinthians. É isso aí, doutor. Sim, boa, doutor. Boa. E é muito bom a gente passar limpo tudo isso aí de Corinthians, Puta né? que lá Porque merda, muito bom. o torcedor e a gente tá muito ligado em tudo isso aí que tá acontecendo.
Tá uma fase um pouco menos turbulenta, porque o ano de 2025 Meu Deus. Ai, foi um papai. negócio. Aquele negócio da cadeira alfinetinho. Foi um negócio. Ai. Vai de bet. Foi Que de cadeira? bet, da troca de cadeira, você lembra? doutor? Aí o metaleiro tendo que entrar dentro da Metaleiro entrou sala, lá, o fez Stabile live. ligando pra ele. Meu, ó, 2025. Cássio indo doutor, embora e o. Cássio- Nossa. Foi o. Ai, ai. Então, vamos fazer um resumo de 25 aí, em nome da BetSul, sua bet de norte a sul. QR Code está aqui na tela durante todo o nosso programa. As melhores super odds é na BetSul. Sua bet de norte a sul apenas para maiores de 18 anos e Isso, jovem alfinetinho. com responsabilidade. Isso mesmo. 2025 foi um ano difícil para o corintiano, hein, doutor? Deu vergonha, doutor, Né? de ser corintiano? Veio o título da Copa do Brasil, veio o Paulistão, saímos da fila, mas a política do Corinthians em Nossa, 2025, acho que foi um dos anos mais conturbados que eu já vi desde que eu me lembro. Concordo plenamente. Foi um ano triste, muito triste. Quem que vazou o contrato do Memphis lá? Ai, ai, ai. Você tem que perguntar para quem vazou. tudo. Eu não sei, eu não Vazou tenho ideia. tudo. Eu não estou dentro da diretoria. Eu não estou no vestiário. E, aliás, o que eu digo aqui, eu frequentei vestiário e os bastidores quando eu era diretor adjunto de futebol. E quando eu fui vice-presidente também, às vezes eu ia dentro do vestiário. O ambiente do vestiário de time profissional é muito semelhante, eu digo isso, ao ambiente do centro cirúrgico que eu frequento. Se eu vou fazer uma cirurgia, eu não posso ter dentro da minha sala cirúrgica o parente do paciente, a pessoa, o vizinho que quer assistir uma cirurgia, não. E o ambiente de um vestiário é sagrado entre eles. É muito sagrado. Tá falando que a gestão do Augusto Melo quebrou isso aí. Sim, quebrou. Virou bagunça. Não vou dizer bagunça, eu não vou chegar a esse termo, porque bagunça no Corinthians nunca. Mas que havia corpo estranho dentro do vestiário. Isso incomodava os atletas. Oxe. Mas Não como é? só os Incomoda, atletas, velho. É. todo o staff. Quando eu digo todo o staff, vai desde o mais simples trabalhador até o maior ídolo da torcida, o mais craque, que é o que ocorreu agora. Quais foram Agora, quais foram os corpos estranhos? Não, tudo bem. Seria Mas, leviano. Porque além não- disso, quais foram os grandes erros que culminaram até o impeachment do ex-presidente Augusto Melo? Em relação a quê? À gestão do A Augusto? gestão do Augusto, é. Tem inúmeros que ocorreram, inúmeros. Desse contrato da Vai de Bet foi uma vergonha. Olha, não teve intermediário. Não, teve intermediário. Não teve. E eu me lembro, a primeira vez que nós fomos questioná-lo, nós fizemos uma reunião em petit comitê, havia 6 pessoas na sala do Core com o Augusto. E naquele dia, peremptoriamente, o Augusto disse, não tem intermediário. E aí aparece o intermediário. Depois aparece o intermediário. Aparece um pagamento, 2 pagamentos de R$400 mil, em que o diretor financeiro disse que não havia autorizado aquele pagamento na época para o Rosalá. Rosalá, disse que não havia permitido e foi pago para o Cassundé, salvo engano, se foi para o Cassundé ou não, mas foi para uma intermediadora do negócio. Sem autorização do diretor financeiro, com o presidente dizendo que ele não tinha autorizado, e virou um imbróglio. Ou seja, inúmeras irregularidades, ao que foi constatado, ao que chegou ao conhecimento do Conselho, foram cometidas. E aí virou essa bola de neve toda. Né? E aquela invasão lá na sala Meu Deus, aquilo ali é da triste, hein, presidência, velho? hein? Vergonhoso. Aquilo é vergonhoso. Você estava no clube, doutor? Não, eu tinha saído, eu estava, mas a invasão ocorreu por volta de 16 horas. Foi de Não, foi tarde. mais tarde, Foi mais já tarde, tá de noite 16, já. 17 horas. Eu já havia saído do clube. É uma grande vergonha para a história do clube esse dia? Não é vergonha, mas foi uma tentativa de golpe, não é? E toda tentativa de golpe, ela deve ser jogada no lixo. Não cabe golpe mais nesse país. Não, Chega. O Curitiba é Augusto democracia, frequenta pô. o clube ainda? Não, nunca mais. Nunca mais apareceu. Nunca mais. Ô, doutor, qual que é a grande diferença que você percebeu
em questão de clima, de profissionalismo entre as gestões do Andrés, do Duílio e do Augusto no Parque São Jorge? Porque houve alguns relatos que na gestão do Augusto estava muito bagunçado lá dentro. É, acabou de falar. Mas tem muita diferença. Na época do Andrés tinha tanta diferença assim? Ou não? São épocas diferentes, não é? São épocas distintas e o Augusto, ele colocou, salvo engano, por volta de 1.500 novos sócios. Colocou, não, ele vendeu títulos, mais de 1.500 títulos por preços módicos, por preços inferiores ao que é praticado, o que vende-se títulos. Sim, ele fez isso logo que ele entrou. Logo que ele no entrou. negócio do promoção do Dia da Mulher lá em março. Aí Houve. Ele fez. Então, são épocas diferentes, não é? E cujas mensalidades eram valores abaixo do que se pagava na época, aquém do que era praticado em outras gestões. Portanto, era diferente. O lado positivo é que o Corinthians aumentou o número de associados. Isso é muito positivo. Ter gente frequentando. O clube é um clube social magnífico, é um clube que tem quase 300 mil metros de área útil, de área construída. Se você for ver do lado esquerdo nosso, de quem entra, é onde está o Tamborel, onde está a biquinha, a famosa biquinha do lado esquerdo, até o fim do lado direito, que é o fim do Canindé, nós temos todas as modalidades esportivas. Então, o clube social é magnífico. E sustentar, manter aquele clube social não é barato. Por isso que reclamo do valor da mensalidade. Claro que ninguém é favorável a aumentar números absurdos, mas não dá para tirar dinheiro do futebol para levar para o clube social. Isso tem que dar um basta. Boa, doutor. É isso aí. Seguindo aqui para a reta final, aqui já, a dona Leila Pereira, conhece a dona Leila Pereira? Não? Sim. Pessoalmente, conhece? Onde conheceu? Eu conheci quando eu era vice-presidente do Corinthians, ela era conselheira. Depois, quando eu era diretor do Corinthians, eu a conheci em algumas reuniões de federação, etc. Ela está tentando dar um tomé lá também para... Igual do Alibi. Ela está tentando. Ela está tentando. Isso não é problema nosso. Não. Mas ela adora cutucar o Corinthians. Adora falar que tem time aí, ó, que é desse jeito. Fair play financeiro, contrata, não paga e aí vai, ganha um campeonato. Ela adora falar isso do Corinthians. O que você acha da gestão dela lá? E quando nós vamos parar de ouvir essas indiretas dela? Posso mandar um recado para ela? Por favor. Dona Leila, boa tarde, bom dia. Aqui é o Jorge Calil, sou cirurgião vascular, conselheiro vitalício do Corinthians. Vá cuidar do Palmeiras. Ou então nós vamos ter que chamar o Hugo Souza, o Memphis, o Yuri, para ver se resolve aí, porque vocês viraram fregueses. Vá cuidar do Palmeiras. É isso, Alain? É isso. Admiro a senhora, mas vá cuidar do Palmeiras. Em 2025 viraram fregueses lá, mesmo. O cuidar. modelo dela lá é meio que uma SAF. Eu acho uma mini SAF. É uma parceria bem safinha, né? É uma boa gestão, né? É uma boa gestão. Ela é competente. Ela é muito boa gestora. Mas Continuando o recado, a senhora é competente, mas a senhora já cumpriu os mandatos. Siga o estatuto. Eu não tenho nada a ver com o estatuto de vocês, do Palmeiras, do São Paulo. Eu conheço o estatuto do Corinthians, sigo o estatuto do Corinthians. A senhora é competente, sem dúvida alguma é competente. Mas vá cuidar do Palmeiras. Ô, doutor... A empresa dela lá tá... tem uns negócios lá. Brasília tá de olho. Se a Leila chegasse no futuro oferecendo a Crefisa para o Corinthians no conselho, como é que você avaliaria isso? Você tem uma ligação muito forte com o Palmeiras ou você abriria uma conversa? Eu não uso verde. Jamais. Óbvio que ele... Porque a Crefisa já tem pergunta. Vasco. Eu respeito, mas tua pergunta é fictícia. Muito fictícia. Vamos falar sério aqui. Não. Ela vai. A Crefisa acho que vai lá pro Vasco. Né? Presidente Osmar Stabile, é outro que você conhece? Há muito tempo. Desde a época do Dualib. Eu fui diretor do Dualib junto com o Stabile. E, aliás, eu vou contar até uma curiosidade, que o Stabile lembra disso e, com frequência, ele cita isso. Na época,
vocês se lembram que o homem do Kia no Corinthians era o Renato Duprá. Tá. E eu não concordava em nada com o Renato Duprá. Eu tinha muito conflito com ele. Até que um dia, eu me lembro, foi quando o Corinthians trouxe, salvo engano, Paulo César Carpegiani para ser técnico do Corinthians. Foi do Alibe que trouxe. Foi a gestão do Alibe. Do Alibe, e na época era o... Carpejano. Que ele fala errado, É. E o que aconteceu... Parmegiano. O que aconteceu, eu fiz um pedido, não por isso, mas foi nesse dia. Eu me lembro que o dia, mas a razão foi outra, em razão dos conflitos que eu tinha com o Duprá. Eu fiz um pedido de demissão de próprio punho e estava indo entregar para o do Alibe, o Osmar Stabile puxou da minha mão e rasgou. Falou, não, você não vai pedir demissão, que eu era diretor junto com ele. Você não vai pedir demissão. E a partir daí, eu já era companheiro de diretoria do Stabile, mas a partir daí houve um estreitamento muito maior. Quero entender mais do Osmar Stabile. E, ó, lembrando que o Camarote Fiel Torcedor é nosso parceiro aqui, ó, Dr. Calil. Lá na Neoquímica Arena. É bom, hein? Você quer assistir o jogo do Corinthians lá no Camarote Fiel Torcedor, vai lá na ticket360.com.br. Muito legal, Fenetinho. Compra lá o seu ingresso, porque daí, ó, é comes e bebes à vontade, tá, bem já tá gostosinho. tudo no jeito. Banheiro, tem cadeira, Som tem ao mezanino, vivo. tem som ao vivo. Melhor lugar para você assistir o jogo do Corinthians, Muito bom. lá na Neoquímica Arena. Sigam no Instagram o @Camarote Fiel Torcedor. O Dr. Calil deve com certeza conhecer. Como que é o Dr. Stabile, o Osmar Stabile, na vida... Toca violão bem. É verdade, eu vi ele tocando violão. Me conta do Osmar Stabile. O Osmar é um empresário muito bem sucedido, é um empresário que não precisa do Corinthians para sobreviver. Muito legal. Isso é muito importante, muito importante. Ele tem se mostrado um presidente de coesão, um presidente que está trazendo paz, trouxe paz espiritual e paz diretor. Verdade. Vou te perguntar, Elva, a próxima é do passe. Não conheço. Seria leviando a minha parte dizer que é bom ou ruim. Mas já dá para analisar alguma coisa. E voltando ao Osmar, está demonstrando habilidade política, habilidade para ser presidente do Corinthians. Ele fechou o ambiente lá do CT, me parece, salvo algum ou outro escorregão, mas ele fechou o ambiente. O que é interessante, um dos cargos mais almejados no Corinthians, na diretoria, qual é? Diretor de? Base. Não. Não? Futebol. Ah, tá. É diretor de futebol. E vocês observem que ele não nomeou diretor de futebol. Ele trouxe o passe como executivo, você está falando do estatutário, né? Estatutário. Ele não nomeou diretor estatutário. Eu, pessoalmente, acho muito positivo isso. Mas há correntes que defendem a presença do estatutário. E vejo isso como um ponto de conflito que poderia ocorrer, seria o diretor executivo com o diretor estatutário. Um ganha 300 mil por mês, o outro ganha 0. O outro não ganha outra. Eu quero contratar... Para fazer a mesma coisa. Eu apresento o programa aqui, ganho 500 mil reais por mês, o aluno ganha 0. Como que vai ser a nossa relação aqui? Não, mas então, para o diretor... E vocês observem uma coisa. O diretor estatutário, na sua maioria das vezes, ele sempre é candidato à presidência do Corinthians. E esse não é o momento de fazer política no Corinthians. Esse é o momento de apoiar o presidente, de apoiar as decisões e deixar a política lá quando estiver... As eleições ocorrerão em novembro. Já. Novembro. Mas novembro é... Mas não vale já... Politicamente, você sabe que novembro é amanhã de manhã, né? Sim, mas, Alfinete, o que eu não posso estar de acordo é que já há em bastidores gente querendo ali viabilizar candidaturas. Até quando tem que protocolar lá? Não, 60 dias antes. Não há ainda, mas não vale já você querer lançar candidatura ou estar articulando candidatura a presidente. Você vai ser candidato? Eu?
porque eu sou candidato a ser chefe da minha família. Melhor, Essa é a minha né? candidatura. Melhor, doutor. Essa é a minha candidatura. E Olha lá. o que ocorre... É liso, Olha doutor. lá. Não, a minha, Tá certo, minha tá candidatura certo. hoje é Mas tá essa. certo, Não tem- Nem a Como é presidente que você do conselho pode também, não? Como é que você pode estar falando em política agora, gente? Nós estamos em janeiro. Mas já tá acontecendo Eleição lá. em janeiro. Está acontecendo, mas não por parte da esmagadora maioria. É uma minoria muito pequena lá articulando, talvez comprando dificuldade para conseguir facilidade no futuro, entendeu? Não pode. Deixa o Osmar trabalhar. Deixa o conselho trabalhar. Quando tiver próximo de eleição, nós vamos ver o que vamos fazer, o que é melhor do Corinthians. Nós não sabemos nem como será a eleição. Há projeto de reforma estatutária, não se sabe se será 3 anos a próxima gestão, se serão 4 anos, se serão 3 anos ou 4. Você é a favor da reeleição? Nunca, eu não sou a favor. Sou contra a reeleição. Todavia, o que tem que ficar claro, o mandato atual do Osmar é um mandato tampão. Ele pode ser candidato. Pode ser candidato, Sim. ele pode ser candidato, isso não Isso seria é reeleição. interessante a gente lembrar, que muita gente não sabe disso. É verdade. Vou fazer um feedback. Em 2006, quando o do Alib caiu, que ele pediu, ele renunciou, o Andrés foi presidente, foi candidato a presidente, foi eleito. Ele ficou mandato tampão de 1 ano e pouco. Depois ele foi reeleito. Então o mesmo pode ser que ocorra com o Osmar. Sim. Eu não estou dizendo que ele é candidato, ele nunca disse nada disso, ele nunca afirmou, pelo contrário, ele, não quero, não estou pensando nisso, mas não é hora de se falar em eleição. Por favor, vamos respeitar o presidente que está lá, vamos respeitar a diretoria que lá está. O Tuma vai ser candidato a presidente? Essa pergunta tem que fazer para ele. Mas você já Não sei, ouviu como é que eu alguma posso coisa a como é que eu respeito- posso A responder? respeito disso ou não? Não, tem que fazer para ele. Ele não é Pra muito ele. querido pela torcida, né? Essa pergunta tem que ser feita a ele. Apesar que o sócio torcedor não Ué, vai votar tô ainda, né? tentando Então, não trazer se ele sabe, aqui, Não ele se sabe vem. ainda, né? Não se sabe. Não Talvez se sabe. vote. O Tuma já veio aqui, mas em outra situação. Em outras, muito antes dessa ebulição. Dessa confusão política. toda aí. E um que foge daqui igual o diabo foge da cruz Quem é? é o Armando. Não vem. Não vem. Esse foge de Eu ia nós perguntar aqui. das camisas Já pra chamei ele. ele 500 vezes pra vir aqui. Não vem. Tá sempre ocupado. Mais fácil trazer o Maduro aqui hoje do que o Armando Mendonça, meu querido Calhão. Mais fácil o Martínez aparecer. Mais fácil o Martins. Cadê o Cadê Martins? o Martínez, velho? Cadê o Martins? Será que Não foi- apareceu lá no Parque São Foi Jorge? junto com o Maduro. Não tava na piscina com a esposa? O homem Pô, sumiu. O que vão fazer com a situação do Martins, doutor Calil? Gente, tudo na vida exige disciplina. Tá vendo? Tudo na vida. Se eu for indisciplinado na minha escola, quando eu estudava, eu me lembro que eu estudei no Colégio Agustiniano São José. Eu era obrigado a ir à missa no domingo, senão eu não entrava na segunda-feira na aula. Então, desde essa época, eu aprendi a ter disciplina. E todos nós temos que ter disciplina. E se o atleta não teve disciplina, eu disse, quem comete infração tem que sofrer penalidades. É isso. Alana, prepara sua última Opa, pergunta. beleza, que bora. o meu último assunto com o doutor Calil aqui é sobre o Marcelo Paes, que ele já falou que não quer falar. Não é que não que quer não falar, eu não conhece. Não, conheço. falou, pô, falou. Não quero falar. Eu não conheço. Que eu não conheço. Tá. Mas como torcedor, você pode opinar. O que você tem visto desses primeiros movimentos do Marcelo Paes? Ele tem me parecido bem criativo no mercado e com agora uma visão de responsabilidade financeira, que será gasto 5 milhões nessa janela. Muito E bom. é isso aí e não tem conversa. Muito bom. Tá repatriando aí o Matheus Pereira, que era da base. Bom de bola. Alguns jogadores em final de contrato. O Milans, lateral. Sem grandes medalhões. Como torcedor, doutor Calil, como torcedor, dá para falar. Claro. Como é que você tá vendo esses primeiros movimentos do Marcelo Paes? De maneira bastante positiva, porque ele trouxe reforços a custo zero. Salvo engano, a única despesa que o Corinthians terá será agora com o Alisson, que era do São Paulo. Isso. Mas que é um Parece que milhão, vai né? gastar 1 Que milhão é uma e meio. exigência do Dorival, né? Dorival que tá Ele bateu ama, o pé, ele que é ama o o Alisson. Alisson. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Ele é bom de bola, é bom de bola. Vamos ver. Então é o único reforço que o Corinthians vai pôr algum dinheiro, 1,5 milhão. Trouxe Matheus Pereira, que é fruto da casa, é prata da casa.
O Gabriel Paulista, custo zero. Então, o Millens também, do Isso, Penharol, custo também. zero, estava sem contrato. Não foi ele o Vitinho, mas também veio a Caio custo César zero. por empréstimo. Caio César. Então, todos a custo zero. Isso me traz, como torcedor, uma imaginação, uma análise bastante positiva. E, por outro lado, também dispensou alguns jogadores De salário elevado. e diminuiu a despesa. Então, a minha análise nesse princípio é bastante O positiva. próprio Romero, que ganhava 1 milhão. Muito, vai Tá indo pro Boca, né? Tá indo vai pro pro Boca. Porque o Fabinho Soldado era o show do milhão. Todo mundo ganhava 1 milhão de reais. Né, velho? Vem, quer vir pro Corinthians? Fabinho Soldado, 1 milhão. 1 Quer vir milhão. ganhar? Todo Pedro mundo. Raul, 1 milhão. Todo Vem aqui, mundo, 1 velho. milhão. Como é que pagava 1 milhão pra todo mundo, pô? Félix Torres, velho. Meu 1 Deus. milhão. Todo mundo ganhava 1 milhão no Corinthians, doutor. Então, você veja quantos jogadores o Corinthians enxugou na sua despesa. É o que eu disse aqui anteriormente. Nós estamos diminuindo despesas e aumentando receitas. Essa é a equação. Receita alta, despesa baixa. Isso. Você não pode ter uma despesa maior do que uma receita. E isso me parece que estará ocorrendo e foi o que a pauta que foi aprovada na reunião do Conselho Deliberativo em relação ao projeto orçamentário. Então, Marcelo Paz, voltando, positivo, estou gostando. Você acha que ele vai ter paz pra trabalhar? Eu acho que sim. O nome dele já diz que ele Mas pede no paz. nome já, no nome, problema é lá. Estabilidade. Estabilidade e Marcelo Paz. paz. Vai, Estabilidade e vai lá, paz. Eu pra acredito gente- que sim. Pra gente ir encerrando aqui com o Dr. Calil. Doutor, quem você acha que vai embora primeiro? Yuri Alberto ou Breno Bidon? Ô, dá pra incluir mais gente aí. Não, mas eu falo desses dois, porque esses dois são figuras muito importantes aí, né? No time titular, o Bidon, como você bem disse, é um jogador excepcional, vai O jogar. melhor armador do Brasil. Joga muita bola o Flamengo, parecia que estava sondando aí esses dias aí. O Yuri é Calma, nosso doutor, artilheiro. calma. O Né? melhor armador do Melhor Brasil. que o Arrascaeta. Não, mas Muito melhor. O Arrascaeta primeiro. Não, calma aí. Quantos anos tem o Arrascaeta? Ah, não, tudo E bem. E quantos mano. anos tem o Bidon? É, Quantos anos de carreira tem mais o Arrascaeta? Quantos jogos o Arrascaeta vai fazer no Brasil na temporada? E quantos jogos fará o Bidon? Mas muito melhor que o Arrascaeta. Mas Tô com o Eu doutor. prefiro muito mais o Bidon do que o Tô com o Arrascaeta no meu doutor, time. tô com o doutor, tô com o Que doutor. Arrascaeta? Que Arrascaeta, É vai perto pro do- capeta, perto do Bidon. rapaz. Mas nem pra amarrar a chuteira do Bidon. Boa, doutor, boa. Agora, quem que vai embora antes? O Yuri ou o É, se Bidon? você sabe de alguma coisa nos Não, bastidores, não sei, né? Porque eu o Yuri sei. foi tirar o passaporte também esses Não, o dias Yuri, lá, o Corinthians tem 50% do passe. E é o melhor centroavante do Brasil também. Porra, também É o acho. melhor centroavante do Brasil. O que ele Melhor que o fez Pedro. ontem? Não, o Pedro Que não joga. Pedro? O Pedro não Que joga. Pedro? Ah, doutor. O que ele fez ontem é digno de arrepiar, viu, Yuri? Você arrepiou o coração corintiano. Eu quase tive arritmia ontem com você. É de perna esquerda e pé direita. Quase ele eu mete tive gol de qualquer arritmia. jeito, velho. E foi lindo você sair assim, ó, pra torcida, ó. Mais alto, mais alto. Mas foi mesmo, hein? Parecia o Pelé na vila. Pô, joga muito. Então, não é só ele. O Corinthians tem que gerar receita. Claro, quem é que quer perder o Yuri? Não, ninguém. É. Quem é que quer perder o Bidon? Ninguém. Mas no bastidor precisa você não de- vê não, nada de sei, quem vai precisa sair de primeiro. receita. Porque Quem é melhor, o Hugo Souza ou o... Nem precisa falar o outro, o Hugo Souza. Que quem é melhor? O Neuer. Quem que é? O Alisson, aquele goleiro que não pega um pênalti. E o Carlos Miguel, hein? Vai dar, vai com Deus, vai Já com foi, Deus. vai pra lá. com Deus. Fica lá onde você tá. O Carlos Miguel, onde ele chega, o titular vai embora. Vai, se ele vai, vem aqui, fica lá. ele, o alfinete sai, ele apresenta o programa. Não, É vai lá, verdade. fica lá. Aliás, quanto foi o último Corinthians e Palmeiras? Tinha o Hugo num gol e no outro o Carlos Miguel. Quanto foi? Quem ganhou? Copa do Brasil 2x0 pra nós. Ainda não era o Everton. Era o Everton. Era o mão de alface lá. Mão de alface que saiu reclamando do Bidu. Vou encerrando aqui com o Dr. O Calil, doutor é mas muito bom. sabe velho. quem também não tem... Quem andou fugindo daqui? Quem? Além do Armando? Quem, Finetinho? O Citadini, pô. Pô, Citadini, mano. Esse você conhece também, hein? Há muito tempo. Citadini. Na época ele foi vice-presidente do Dualib. Conheço há muito É tempo. verdade. É. E foi candidato agora a presidente, tomou uma lavada, né? Pois é, né? Tomou uma lavada do Mas você tá Osmar. chamando, ele não quer vir, não? Foi 199 a 50. Esse cara
estão sempre ocupados para vir aqui. Aí você liga no YouTube, tá no outro programa. Tá no outro programa. No mesmo dia. No mesmo dia. No dia seguinte. Por Um dia que depois. será? Aí Tem você medo fala... de você, tem medo Pô, dele. já Tem gravou medo aí? dele. Vem aqui agora. Não, pode deixar. Tem medo de você. Semana que vem eu vou. Estamos esperando até agora. Sabe o que é? Que vocês são muito bons e a honra é toda nossa. Que Não, isso, não, doutor, você que é somos bom pra nada. Aqui a caramba, gente doutor. bate papo. Muito bom. Bate-papo, vai pra resenha. É bate-papo, e é legal de vez em quando que dá um esquenta. Aqui é um legal. bate-papo. Por quê? Porque Legal. o torcedor quer saber o que está acontecendo. Pô, dentro do demais. E o doutor sabe tudo do Corinthians, né, velho? Eu- Então tem que perguntar pra quem tudo sabe. de nada na vida. A gente sempre tem que entender que sempre temos algo a aprender. Com certeza, é clube. Ô, verdade. doutor, faltou a gente falar de alguma coisa importante do Corinthians aqui agora ou não? Alguma coisa, algum assunto, alguma coisa que esteja acontecendo, algo importante que a gente não debateu aqui antes de encerrar? Se puder falar mais uns 5 minutos, eu vou falar da reforma estatutária. Tá, vamos lá. Isso é importante falar. Eu sou favorável a alguns pontos, alguns artigos que existem no anteprojeto que está sendo apresentado para o Conselho, mas sou contrário a alguns outros. Por né? exemplo. Por exemplo, eu sou favorável ao voto do fiel torcedor. Isso é muito legal. Mas tem que existir condição para isso. Alguns requisitos devem ser preenchidos para que o sócio torcedor tenha direito a voto. Isso precisa ser melhor debatido. Alguma sugestão que você tenha? Não, eu tenho sugestão. O sócio torcedor, ele não pode ser somente sócio torcedor do tipo que eu acho que, se não me engano... Mas aí tem no- várias modalidades. a mais tenho uma aqui, barata. até esqueci qual Quanto é a mais barata? Acho que 40? Isso, não chega a R$ 50. É. Salvo Tem engano... acho que tem até de 20, mas é para alguns produtos, alguma Então, coisa assim. alguma colaboração ele tem que ter com o clube social. Então, mas aí não é só criar uma modalidade É só diferente criar. do- É isso que eu sou favorável. Você cria uma modalidade diferente do sócio torcedor. Isso é um projeto. Eu sou favorável a isso. Legal. Que o sócio torcedor tenha O direito cara a não vai voto. ter que pagar R$ 300 de mensalidade lá Não, do não clube, é porque ele não vai 300, usar, não claro que chega é. a 300, não. 330 Eu paguei pro meu filho hoje. Paguei aqui, então. vou Não, te eu mandar. paguei 2.800. eu paguei Aumentou anual. 20, até decorei, É aumentou verdade, eu 27%. paguei 2.800 pro meu filho hoje, anual. Então ele não precisa pagar isso, evidentemente, mas que pague um valor a ser debatido, 30%, 40%, 50%. Isso é um fato. Você é a favor desde que tenha uma Filtragem. atualização, uma inclusão de uma nova categoria. Corretíssimo. Tá. Do sócio torcedor para ter tá direito a voto. Sou favorável. Eu sou favorável a que haja a eleição para o Conselho Deliberativo de maneira diferente da atual. Chega dessas chapinhas. Não cabe mais chapinha no Corinthians. Qual que seria o modelo? Não cabe. Existem dois modelos. Um que fui eu quem apresentou, que é o voto individual. Cada sócio pode votar em até 5 candidatos. Em até 5. Você pode votar em um, pode votar em nenhum, ou pode votar no máximo em 5. E serão eleitos os 200 mais votados. Essa E proposta aí é quem minha. pode se candidatar? Todos os sócios que tenham 4 ou 5 anos. É outra pauta que está sendo debatida. Qualquer sócio que que tenha tenha esse período. atualmente 5 anos. Há uma proposta para que tenha direito a votos quem tiver 4 anos de adimplência como sócio do clube para votar. Campanha política dentro do clube. Não entendi a pergunta. A campanha política dentro do clube. Sempre Bandeira. Não, sempre é feito. Não, sempre teve, mas, Sempre teve, sempre mas terá. você acha que tem que continuar? Não, ou eu tem acho que proibir? não. As Eu chapinhas acho que não. fazem isso. As chapinhas então, fazem muito isso. Churrasco, a Churrasco, torta, aí, Não, Aí para é com coisa- isso. Para com isso, não é? Eu disse 2 até agora, Isso. né? O mandato do presidente e do conselho, 4 ou 5, ou 3, atualmente 3 anos, existe a proposta para que isso aumente para 4 anos. Eu sou favorável a manter os 3. Sem reeleição. Sem reeleição. Não Reeleição fica muito jamais. pouco tempo. Aí já começa com a política, o próximo candidato. Tem que manter não é na mesma muito. chapa. Existem 2 análises e 2 riscos. O primeiro, se for um bom presidente, ele ficará pouco tempo. Se for um mau presidente, ele ficará 4. Você imagine a turbulência que nós vivemos agora, que nós tivemos o do Alíbio afastado, nós tivemos 3 impeachments. Eu lembro do Miguel Martinez, que foi a primeira que eu concorri, depois do seu Alberto do Alíbio e agora do Augusto.
Se tivesse um mandato de 4 anos, você imagine a guerra que haveria num mandato de 4 anos. Mas há quem defenda, eu acho que a maioria vai vencer 4 anos. Então, isso é uma outra análise a ser muito bem estudada. SAF, jamais para mim. O Corinthians não está à venda. Ninguém precificou. Quando nós vamos vender a SAF por quanto? Quanto vale o Corinthians para você vender? Essa Safiel, chega, vamos sepultar essa Safiel, não cabe vocês no Corinthians, vocês não cabem no Corinthians. Vocês vêm falar em 600 milhões e não falaram como ia pagar, quando ia pagar, de que forma ia pagar. Sai fora, desistam, vocês estão sepultados na história do Corinthians. Safiel, não. Agora, SAF, há quem defenda, eu sou o contrário. Eu acho que o Corinthians tem muita força, é o maior clube do Brasil, é o maior time do Brasil, é o maior do mundo para ter SAF. Então, eu sou contra a SAF. Existe uma proposta, alguém me perguntou se haveria plebiscito. Plebiscito de quê, gente? De que vai ter SAF ou não vai ter? Do que Isso, conselho, né? Eu não sou sabedor eu vi uma disso. notícia aí. Ah. Dá uma olhada aí. Eu não sou sabedor disso. Plebiscito no para clube. SAF. É. Não cabe isso no Corinthians, na minha avaliação. Ô, doutor, você não acha que, de repente, para a pessoa concorrer a ser presidente do Corinthians, você não acha legal ela ter uma formação em administração, em gestão, alguma coisa do tipo? Você não acha que seria legal isso? Tentar implementar Num ponto isso? eu acho que sim. Aqui, ó. Responde aí. Num ponto eu acho que sim, mas no outro, eu sempre cito o atual presidente da República, o Lula. Verdade. Qual é a formação do Lula? O Lula é um dos mais inteligentes políticos que eu conheço na minha vida. E o Lula não tem formação universitária de absolutamente nada. Eu acho que a pessoa tem que ter expertise, meritocracia. Então, isso é muito claro. Eu não gosto de falar de política, não estou defendendo o Lula, não sou contra, sou a favor, mas eu tenho que reconhecer que é uma liderança ímpar, não é? Então, isso sem dúvida alguma. E o Corinthians não precisa de SAF. Ou essa Safiel aí, essa Safiel. Você tá bravo aí, com a Safiel, muito já bravo, percebi. Tá muito bravo, porque vieram falar que iam pagar o Transferban e emprestar 600 milhões para o Corinthians. Tá achando que é o quê? Achando que tá onde? Tá falando de Corinthians. Vai emprestar 600 milhões sem ter falado de que forma ia pagar, e 600 milhões, o Corinthians vale 600 milhões. Eu tenho o áudio dele aqui dessa proposta. Não quero ouvir. Quiser, Não quero ouvir. Quero ouvir. Pode entregar para eles o áudio. Pode entrar aí o rapaz Quanto da Safiel, vale o né? Corinthians? Ninguém me respondeu. Vamos fazer SAF por Não tem quanto? preço, não tem preço. O Corinthians não tem preço. Vamos vender o Corinthians 49%. Por quanto? 49% ninguém compra. Né? Não, e nem nós vamos admitir que venda 51%. Nossa, eu digo torcedores. Que SAF. Notícia para encerrar agora, hein? Agora vamos encerrar mesmo. Posso só finalizar? Pode. Manda, doutor. Deve. Existem aí nas reformas estatutárias, eu disse as que eu concordo, existem outras que eu concordo, mas eu não posso concordar que o Corinthians tenha 12 vice-presidentes e 23 diretores, todos podendo ser remunerados. Isso está num anteprojeto, eu não estou dizendo que isso será aprovado, mas existe num anteprojeto. Eu não posso aprovar que o Corinthians tenha na sua comissão de ética 7 pessoas, sócios, sendo que todos têm que ser advogados, e 3 auditores remunerados. Isso existe no anteprojeto. Eu não estou dizendo que isso já passou, mas existe um anteprojeto para ser votado. Os 3 auditores pode ser São Paulino, palmeirense, corintiano, e vão ser remunerados. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que o Corinthians tenha prefeito no Parque São Jorge. Existe essa proposta no anteprojeto, remunerado. Quer dizer, você tem 12 vice-presidentes que pode ser remunerado, 20 e poucos diretores que pode ser remunerado, prefeito que pode ser remunerado, auditor para a comissão de ética que pode ser remunerado. Tem sentido. Doutor Calil, notícia do UOL. Para a gente encerrar aqui. Doutor. Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians planeja plebiscito sobre SAF com sócios. Eu vou ler aqui um trechinho da notícia aqui para o senhor comentar. O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, planeja a realização de um plebiscito com os sócios do Parque São Jorge para discutir a possibilidade de transformação do clube em SAF,
conforme apurou a Gazeta Esportiva. O evento ainda não foi oficializado, Tuma ainda estuda a ideia e tem intenção de levar um estudo aprofundado sobre o tema aos associados. É isso aí, doutor. E aí, doutor? E aí, você quer o quê? Minha opinião? Sou contra. Eu sou contra Mas a SAF. você é Eu sou contra... contra a SAF. Você é contra a SAF ou você é contra o plebiscito? Se eu sou contra a SAF, como é que eu posso ser favorável a um plebiscito de SAF? Eu vou votar. Para saber, para a democracia, a opinião das outras Não, pessoas. tudo bem, eu vou votar. Meu voto Você é vai, não. seu voto é não. Meu voto, e eu vou tentar convencer meus filhos com argumentos que sejam contra. Que votam também, que são sócios do clube. Agora... Alguns os quais o senhor já falou aqui, né? Anteriormente, porque que é contra a SAF. Inúmeras razões. Quanto custa o Corinthians, gente? Corinthians não tem preço. Não tem. Isso é verdade. Corinthians não tem preço. Como dizia o Matheus, o Corinthians é invendável. Quando ele disse que o Sócrates era invendável e imprestável. Corinthians é invendável. Imprestável, tem um ou outro que continua ainda, que a gente não consegue se livrar. Pois é, Finete. Doutor Calil! Uou! É show, velho. Obrigado. Demais. Obrigado doutor. vocês, obrigado. Muito bom, doutor. Uma honra em tê-los e estar aqui. Fiel torcida, esse é o maior patrimônio do Corinthians. É a fiel torcida. É a fiel torcida. O Corinthians não está à venda. A fiel jamais será vendida. O Corinthians jamais será vendido. Então, fiel, aqui é Corinthians. Doutor Calil. Partiu ganhar a Libertadores depois dessa daí. Doutor Calil, Não, conseguimos. primeiro nós vamos ganhar do Flamengo lá e que ser campeão da Supercopa. Boa. Aí vocês vão falar de Pedro, de Arrascaeta. Aí, ó. Como chama aquele goleiro deles lá, o argentino lá? Rossi. Ele É isso que eu ia perguntar. Ele se arrepende até hoje de ter perdido o maior goleiro do Brasil e vai ser titular, hein? Na Copa do Mundo. Vai ser titular, não tem Alisson. Bento é nome de Papa. O titular da seleção brasileira chama-se Hugo Souza. Boa, doutor. Boa. Doutor Calil, que papo de Corinthians, hein? Demais, Obrigado velho. pela presença. Obrigado você. Espero Obrigado, que doutor. o pessoal tenha, né? Pô, demais. Esclarecido. Peço perdão pelas minhas. Não, pelos mas meus tem que ser assim, exageros, pô. Mas tem que ser assim. Às vezes a espontaneidade atrapalha a vida. Deu um show, tem que ser doutor. assim. Isso aqui é bom, porque daí É. as pessoas conhecem as opiniões. Tem que né? ser de verdade, Conhecem, Finetinho. né? Obrigado. A realidade do clube, o que está Sim. acontecendo. Verdade, Né? verdade. Muito importante esse bate-papo aqui com o Dr. Calil, que vai fazer cirurgia hoje, doutor? Já Não, fez? hoje já fiz. Sextou. Amanhã tem, não? Não, fim de semana. Agora toma aquele vinhozinho, né, doutor? Mais tarde, né? Não, eu não tomo nada, gente. É uma Um suquinho, coisa... só um De pouquinho. vez em quando um vinho, de vez em quando. Tá certo. Sextou, né? E aí, Alan? Bora? Bora? Vai Corinthians sempre, mano? Exatamente. É Em nome da Lead Grande Travel, de Travel, mano. Copa do Mundo é com a Lead Vou lá assistir Travel. a final Portugal e Argentina da Tá Copa. aqui, ó. Seu lugar garantido, meu amigo. Hospedagem, ingressos oficiais, Que obviamente, legal, mano. trechos internos para você curtir a sua viagem para a Copa do Mundo, não passar estresse, não passar dor de cabeça. leadtravel.com.br. Quem também vai estar na Copa do Mundo é a BetSul, Sempre. com as melhores odds, meus queridos. Cashback todo dia é com a BetSul. Para maiores de 18 anos e jogue com moderação. Responsabilidade. Vamos nessa? Bora. Estaremos de volta em breve. Uou. Doutor Calil, quando quiser voltar, fica à vontade, sai de casa aqui. Conheço o senhor há muitos anos. Muito obrigado, é uma Obrigado honra. Se quiser pela voltar, eu visita. volto semana que vem. Obrigado pela, Muito legal. doutor. obrigado Muito bom. pela Legal. visita. A gente marca mais um bate-papo, mais um debate com alguém aí em breve. Sucesso, viu, doutor? Obrigado. Tudo de Tamo bom, doutor. junto. Até a próxima. Uou. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Roubaram o Corinthians contra o Santos de Como sempre.